ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Tem mito. Olha lá, foi. Pulo, só ela mata ali, cara. Pela... Eternamente lembrado pelo seu humor ácido e traço único, Glauco Vilas Boas foi um cartunista importante na comunidade artística brasileira. Ele também era um dos líderes da Igreja Céu de Maria, que usava o chá de Santo Daime para rituais religiosos. Entre seus frequentadores estava Carlos Eduardo Nunes, mais conhecido como Cadu, um jovem que disse ter escutado uma mensagem divina. Ele dizia ser o próprio Jesus Cristo. Motivado por essas vozes, Cadu acaba assassinando Glauco e seu filho Raoni, de apenas 25 anos. Na madrugada do dia 12 de março de 2010, Cadu, que era um jovem frequentador da Igreja Céu de Maria, chega até a chácara onde Glauco vivia, na região de Osasco, na Grande São Paulo. De posse de um revólver, Cadu ameaça o cartunista e seus familiares. Ele diz estar escutando vozes e seu objetivo é levar Glauco, em quem ele confia como um líder religioso, até sua casa para que ele possa confirmar para sua própria família a profecia que ele diz ouvir. Cadu acredita, plenamente, ser a reencarnação do próprio Jesus Cristo. O Glauco pertencia à família dos irmãos Vilas Boas e ele começou a se pronunciar na cena brasileira como cartunista. Ele foi premiado, virou um protegido do Laerte e do Angeli, que já eram cartunistas importantes. Ele se mudou para Curitiba e lá ele entrou para a seita do Santo Daime, que é uma seita que existe mundialmente, mas que foi inventada, que foi criada por um mestre que chama Mestre Irineu do Acre, e é uma seita que as pessoas, na verdade a seita visa o autoconhecimento, e as pessoas fazem uso de uma substância alucinógena chamada ayahuasca. O Glauco tinha um sítio e ele montou uma igreja no terreno desse sítio dele. Era uma igreja que atraía vários frequentadores. Esse rapaz, o Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, que é o assassino dele, frequentou essa igreja por várias ocasiões. Ele não era um frequentador assíduo, mas ele tinha ido, parece que num fim de ano, que tinha umas 400 pessoas, no Réveillon, no aniversário do Glauco também, que tinha umas 600 pessoas. O Glauco não conhecia especialmente esse rapaz, que o apelido era Cadu, mas o filho dele, o Raoni, conhecia. Temendo pelo comportamento agressivo de Cadu e seu aparente descontrole emocional, Glauco decide acompanhá-lo. Coincidentemente, seu filho Raoni está chegando na chácara e presencia toda a cena. Ele confronta Cadu, que acaba disparando 2 tiros contra cada um deles. Pai e filho são levados ao hospital, porém não sobrevivem aos ferimentos e morrem na mesma noite. O Glauco era uma pessoa importante nessa igreja. E o que dizem os relatos é que o paciente estava psicótico e ele queria que o Glauco fosse até a casa da mãe dele confirmar para a mãe dele que ele era Jesus Cristo. Quando o Glauco foi abordado pelo Cadu, ele tentou isolar a família dele para que só ele fosse negociar com o Carlos Eduardo. Só que as coisas deram errado porque o Raoni, que é o filho mais velho do Glauco, chegou, né, no meio dessa cena. Nesse dia, o Carlos Eduardo tinha usado haxixe, maconha
e estava exaltado e acabou atirando, dando 4 tiros em cada um deles e matou os 2. Ele vem de uma família desestruturada. A mãe do Carlos Eduardo era uma paciente diagnosticada com esquizofrenia e a avó dele também. Quando ele tinha 6 anos de idade, os pais se separaram. Ele sofreu muito com essa separação, a mãe teve várias internações. E ele foi uma criança com um transtorno de conduta. Ele não conseguia ficar em escola nenhuma, ele mudava muito de escola. Ele começou a usar droga com 13, 14 anos, maconha, haxixe. Ele tentou várias faculdades na época do crime. Parece que ele fazia psicologia, mas ele fez várias. Ele chegou a entrar na faculdade de Direito, não conseguia permanecer em nenhum curso. E parece que ele foi procurar essa religião, essa seita, para conseguir se livrar do uso de drogas. O Cadu foi considerado, após o crime, durante o crime e antes do crime, o conjunto da obra da vida dele, ele foi considerado um doente mental. No entanto, as evidências não são tão específicas ou são tão robustas em relação à doença mental do Cadu. Veja, uma coisa sou eu relatar, sou eu dizer que tenho alucinações, que eu tenho delírios. Outra coisa é efetivamente eu ter realmente. O que nós percebemos na história da criminologia, que indivíduos que cometem crimes sádicos, crimes disfuncionais com extrema violência, são capazes de dizer que foram conduzidos por entidades superiores, entidades sobrenaturais, vozes que davam ordens, que determinavam que tipo de conduta aquela pessoa deveria ter. É muito comum entre criminosos em série, por exemplo, eles dizerem: eu ouvi uma voz que determinou que eu deveria cometer esse crime. O caso do Glauco foi muito parecido. O prejuízo não é tão significativo cognitivamente assim. Ele era universitário. Ele participava de uma seita, de um grupo religioso fundado pelo Glauco, onde os princípios remetiam ao entendimento do Santo Daime, que é de uma cultura mais indígena, com origem inca, asteca, desse tipo de cultura religiosa. Então, há algo semelhante acontecendo dentro desse grupo, onde a liderança é o Glauco. E o Cadu faz parte, de alguma maneira, ele se identifica. É muito interessante observar isso do ponto de vista da sincronicidade do caso como um todo. A sincronicidade é uma teoria de Jung que fala de fenômenos independentes correlacionados no aqui e agora. E é um movimento do próprio inconsciente e do próprio destino, digamos assim. A sincronicidade se dá nesse momento onde o Glauco reconhece que o membro da igreja está em franco delírio paranoico e ele consegue contornar para satisfazer o desejo, né, do delirante, do membro da igreja que está armado dentro da casa dele. Ele então aceita ir até a casa da família para atestar que realmente ele era um profeta e o irmão do meliante é Jesus. Só que na hora que ele está saindo, chega o filho, que não está entendendo nada da coisa, começa um bate-boca e ali já tem os disparos de arma e coisa e tal. Veja essa dinâmica sincrônica. Não poderia ter acontecido isso 5 minutos antes ou 5 depois? Se dá na porta da casa dele. Esses casos faz a gente pensar que a relação sincrônica, né, que nos rege a todos nós,
É uma dinâmica sempre muito presente que deve ser sempre contemplada. Após o assassinato, Cadu foge. Ele faz uma ligação para a polícia e confessa o crime. Através das antenas de celulares, os investigadores conseguem localizar a região que Cadu se encontrava. Ele liga repetidas vezes para a polícia e para a mulher de Glauco, mas a polícia não consegue encontrá-lo dentro da extensa área de mata em que ele estava. Alguns dias depois, Cadu pega um ônibus até a rodovia Francisco Morato, onde rouba um carro para que possa fugir para o Paraguai. Após o carro roubado ter sido interceptado, uma perseguição se inicia. Cadu dispara inúmeros tiros contra os guardas e policiais federais, até que consegue ultrapassar a fronteira do Paraguai. Lá, a Polícia Marítima Paraguaia consegue capturá-lo e o entrega para a Polícia Federal Brasileira. Esquizofrênicos paranoides, com o conjunto da obra do diagnóstico fechado, não tem esse poder de elaboração. Indivíduo falou que ouve vozes, automaticamente é remetido à esquizofrenia. Há uma tendência do psicólogo falar em traumas, há uma tendência da psiquiatria falar em doença, mas temos que pensar o que é criminologia, o que enquanto criminólogos precisamos entender desse caso. Primeiro, um esquizofrênico paranoide poderia cometer um crime que matasse alguém? Sim. Não chega a 3% da nossa população carcerária doentes mentais com esquizofrenia que cometem crimes. Esquizofrênicos paranoides, há histórico de esquizofrênicos paranoides com grau de sofisticação e de organização na cena do crime? Não há. Então o que aconteceu no caso do Cadu? Ele matou o Glauco, ele matou o filho do Glauco, ele fugiu para o Paraguai. Ele é preso, o Cadu é preso pela polícia paraguaia. Ele consegue ir rompendo a fronteira, ele não para, atropela um guarda. No Paraguai ele é preso. Então há uma elaboração, há um planejamento, há uma necessidade de conduta cognitiva, de ação cognitiva, para que ele possa executar um plano. Ele teve um plano de ação. O plano dele era exatamente matar? Se não fosse, por que ele levaria uma arma de fogo? Ele tinha uma arma de fogo. Por que ele levou? Ele tinha planos. Cadu é preso. Depois foi pedido um exame para verificar a sanidade mental, cessação ou não de periculosidade do Cadu, e ele sai do hospital de custódia. Em seguida, o que o Cadu faz? Veja, ele saiu por uma determinação judicial, porque uma equipe o avaliou e disse que ele não oferecia mais perigo. O que o Cadu fez? Matou mais 2 pessoas. Eis que Cadu é preso novamente. É feita uma nova avaliação. E Cadu não é mais considerado um esquizofrênico paranoide. Ele é considerado portador de transtorno da personalidade antissocial, o que poderia se aproximar do entendimento da psicopatia. E tem uns relatos de umas cartas que ele escreveu na prisão que ele diz que ele não era louco, ele era 171, quer dizer, ele era bandido. Ele fingiu ser louco, mas de fato ele era bandido. Então, na minha opinião, paira uma dúvida diagnóstica. Talvez ele tenha, não uma esquizofrenia, mas um quadro de simulação da doença, por convívio com a mãe, com a avó, por conhecer o quadro clínico. Qualquer pessoa que tem essa tendência de alteração de conduta pode simular uma doença mental. A grande, esmagadora maioria dos esquizofrênicos não são assassinos. Eles não têm essa dinâmica de crime, exceto um surto ou outro muito pontual. O problema do Cadu não está só na esquizofrenia de forma paranoica. Ele tem um componente psicopata que faz com que ele tenha uma comorbidade. Esquizofrenia e psicopatia, coisas que estão juntas. Pelo próprio exame psíquico,
se vê que não é só uma esquizofrenia paranoide, é uma comorbidade. Ele tem todos os elementos que apontam para uma psicopatia precoce, ainda em criança, que é a delinquência, são atos de perversidade, é uma impulsividade, uma falta de controle. Muitas vezes são crianças que não conseguem ter amigos, que têm mau rendimento escolar, falta de objetividade, dificuldade de aprendizado. Tudo isso vai caracterizando indícios de uma possível psicopatia que os pais têm que estar bem atentos a isso. Cadu tem transtorno da personalidade. Ele não tem uma doença mental, ele é uma pessoa perigosa. O diagnóstico fechado não é o mais importante nesse caso, mas é importante entendermos que ele não é um doente mental. Porque se fosse, a medicação ajudaria, a medicação controlaria. A medicação tem esse poder bioquímico, de controlar a pessoa, de tratar a pessoa, de conduzir a pessoa numa vida mais tranquila. E quando eu uso a expressão tranquila, é que essa pessoa pode trabalhar, pode estudar, pode ter relacionamentos saudáveis, tendo a doença. Então, há tratamento para qualquer doença. Pode não haver cura, mas há tratamento para melhorar a qualidade de vida. Diferente de quem tem um transtorno da personalidade, que não é considerado uma doença mental, não há medicação, não há uma terapia específica que consiga flexibilizar a maneira que a pessoa pensa a vida. O indivíduo com esse transtorno, ele tem uma maneira muito própria de agir pessoalmente com o outro é uma ameaça, o outro é desrespeitoso, o outro me persegue, o outro é meu inimigo. É um pensamento muito rígido. Isso remete mais, isso caracteriza muito melhor o Cadu do que o entendimento da esquizofrenia paranoide. Cadu era um jovem estudante de classe média que tinha apenas 25 anos e uma vida absolutamente comum. Porém, por trás de uma aparência normal, se escondia um grave desequilíbrio mental. O rapaz fazia uso de entorpecentes como a maconha, além do uso do chá de santo daime durante os rituais religiosos. Seriam esses elementos responsáveis por desencadear a esquizofrenia de Cadu? Qual é a relação de drogas alucinógenas com uma mente doente? O santo daime, ele faz parte de um ritual. Esse ritual provoca alterações perceptivas, senso-perceptivas do pensamento, causa delírio, causa alucinação. Qualquer substância que altere o sistema nervoso central é perigoso. Pode ser a bebida alcoólica inofensiva, pode ser a cocaína e pode ser o santo daime. Qualquer substância que tira você do teu ponto de equilíbrio é prejudicial. Perceba, a droga é causadora do crime em hipótese alguma. No entanto, indivíduos com uma propensão à disfuncionalidade, à agressividade, à impulsividade, à baixa tolerância à frustração, quando bebem, se tornam mais suscetíveis a reagirem inadequadamente em relação ao outro. Sim, o fato de ele ter tomado essa substância contribuiu para o crime? Não. Frente ao comportamento agressivo dele antes do crime do Glauco e após, com mais 2 homicídios, podemos entender pelo conjunto da obra que não foi a doença, não foi a voz, não foi o santo daime, não foi a substância, mas ele, a estrutura de personalidade dele, corroborou e contribuiu especificamente de uma maneira mais ampla para que ele mesmo decidisse cometer o crime. O comportamento de alguém que tem esquizofrenia paranoide apresenta traços específicos. As alucinações, como as que Cadu dizia ter, são absolutamente comuns e fazem com que a pessoa tenha pensamentos e atitudes desorganizadas. Além disso, existe o constante sentimento de perseguição,
que faz com que a pessoa realmente acredite que algo de ruim irá acontecer a qualquer momento, sem saber discernir o que é realidade e o que é delírio. Cadu apresenta uma extrema organização ao planejar a ida até a casa de Glauco e a sua fuga para o Paraguai. Tamanha racionalidade seria possível num doente de esquizofrenia? Veja, esse processo de organização mental dele é de uma pessoa sã? Não, isso eu concordo. Mas discordo da percepção de que a motivação teria sido delírios, alucinações, alterações da senso-percepção do pensamento dele em direção ao Glauco como uma ordem divina. Ele dizia que ouvia vozes. Nos relatos, nos depoimentos, nos atendimentos dele, no momento ele disse que ouvia, no momento ele diz que ele não ouvia. Isso é muito comum. Então, ele oferece o prato que o cliente quer. E, normalmente, quem comete crime entende que, dizendo que foi conduzido por uma terceira pessoa, uma terceira força, uma terceira entidade, isso diminui a sua responsabilidade perante a sua ação disfuncional e criminosa. Estando medicado, ele não vai ter mais surtos e delírios. E aí ele sai. Ele é liberado. Uma vez liberado, eles não tomam mais remédio. Eles não têm mais essa preocupação. E aí eles voltam a delinquir de uma forma contundente. Qual que é a fragilidade desse sistema? Os psiquiatras que fizeram estudos nesse CAPS de Goiás disseram que a recaída entre esses loucos presos é de 7%, muito inferior à taxa de recaída entre os presos normais, que é de 70%. Então, eles consideram que, na verdade, esse tratamento integrado do paciente louco é um sucesso, que ele precisa ser aprimorado, que esses escapes acontecem e que o Glauco é uma exceção. Então, essa é uma polêmica importante também. E a pergunta, os loucos são violentos? A doença mental transforma as pessoas em violentas? De verdade, não. A loucura mental não é sinônimo de violência. Então, esse caso, é importante pensarmos na questão do psicodiagnóstico, de ouvirmos um criminoso dizer ouvir vozes, de fazer uma avaliação pericial forense muito específica para, primeiro, cortar, extirpar, retirar a possibilidade de ser uma doença mental. Há indivíduos que têm doença mental e cometem crime, é um fato. No caso do Cadu, se demonstrou depois com a disputa de laudos que ele não tinha uma doença mental, ele tinha um transtorno da personalidade. Então, esse caso é mais um que necessita uma extrema percepção do que é necessário pericialmente no Brasil para nós individualizarmos a pena dentro do sistema penitenciário. Em setembro de 2011, Cadu foi considerado inimputável e julgado como esquizofrênico paranoide. Ele foi internado no Complexo Médico Penas, na região metropolitana de Curitiba, e solto algum tempo depois por apresentar melhoras em seu comportamento. Um ano após ter sido liberado da clínica psiquiátrica, Cadu é preso novamente por assassinar 2 pessoas em Goiânia. Desta vez, ele é julgado como capaz e condenado a 61 anos de prisão. Cadu permaneceu no presídio até que foi assassinado durante uma briga com outro detento. Os desenhos do cartunista Glauco continuam fazendo sucesso, fazendo memória e divertindo muitas e muitas gerações.